Bom dia, senhoras e senhores. 21 de junho de 2011. Está começando Frequências da Memória. São 10 horas e 50 minutos. O programa Frequências da Memória conta com uma equipe empenhada em discutir temas históricos. Hoje apresentaremos fragmentos da Guerra Civil Espanhola, que aconteceu no período de 1936 a 1939. Boa viagem. Numa estrada sem pavimentação, na Andaluzia ou na Extremadura, um dos primeiros automóveis da Espanha enguiçou. Na fotografia, um rapaz segura com força o volante. Não é lá muito bonito, devido ao grande nariz e às orelhas enormes. O seu cabelo brilhantino está dividido ao meio e ele usa bigode. O motorista do carro é o rei Afonso XIII. De cada lado, homens empurram os paralamas. Seus rostos são marrom escuro, queimados pelo sol, e estão mal vestidos, sem colarinho nem gravata. Fazem muito esforço. No fundo, 3 ou 4 personagens vestidos de terno e chapéu observam o que acontece. Um cavaleiro, talvez um proprietário de terras local, deteve seu cavalo. À direita, um landau puxado por 2 cavalos, as rédeas seguras por um cocheiro uniformizado, e espera, pronto para resgatar o monarca, caso o motor do carro não volte a funcionar. A descrição da cena é suficiente para podermos imaginar a situação espanhola em meados da década de 20. A população era predominantemente rural e católica, e a tradição monárquica ainda resistia na figura de Afonso XIII. As origens do poder da nobreza espanhola, como de qualquer outra da Europa, está estritamente ligada à dominação da massa camponesa, profundamente marcada por seus valores católicos. Durante séculos, reis e bispos partilharam entre si os frutos cultivados através da exploração dos trabalhadores do campo. Mas, o início do século XX é marcado pela expansão dos ideais democráticos, ou seja, a crença na soberania do povo. Nesse contexto, a permanência do rei Afonso XIII no poder representava um obstáculo no caminho em direção à democracia. Mas alguma coisa não estava longe de acontecer. Em 1931, tempos depois dos apuros do rei nas estradas da Andaluzia ou da Extremadura, uma multidão comemoraria sua retirada da Espanha. A monarquia ficou fragilizada com os sucessivos desrespeitos à Constituição praticados pelo rei. Desesperado, Afonso XIII convocou eleições municipais. Se no campo o resultado foi positivo para o regime, as cidades mostraram os anseios pelo estabelecimento da República. O respeitado almirante Aznar, que governava em nome do rei, renunciou ao poder. Às 6 da manhã de 14 de abril daquele ano, Afonso XIII e sua família fugiram de Madrid para Cartagena. Sua partida não criou distúrbios. Bem antes do seu colapso, a monarquia tinha se evaporado da consciência dos espanhóis. Com o fim da monarquia e o estabelecimento da nova república, várias tensões antes adormecidas vieram à tona e passaram a ocupar o espaço público através da política. Ao mesmo tempo em que anarquistas e socialistas engrossavam suas fileiras no movimento operário espanhol, oficiais do exército, a igreja e pequenos grupos reacionários, como a falange liderada por José Antônio Primo de Rivera, mobilizavam suas insatisfações com as medidas dos governos civis eleitos até 1936. Em 1933, o clima de conflito já podia ser sentido. Os anarcos-sindicalistas da Confederação Nacional de Trabalho, a CNT, com forte base política na Catalunha e na Andaluzia, se apropriaram e adaptaram uma antiga canção do movimento operário polonês, a Varsoviana, e compuseram a música que se tornaria o hino do sindicato anarquista, a las barricadas. Essa serviu de inspiração para toda a resistência contra o avanço nacionalista liderado pelo chefe de Estado-Maior José Cuesta Monereu e pelos generais Queipo de Llamo e o general Francisco Franco. Esta releitura de Alas Barricadas que executaremos agora foi gravada em 1995 por uma banda narcopunk de Sevilha chamada Los Muertos de Cristo, dividida entre a militância e o rock and roll.
A letra de Las Barricadas consegue exprimir toda a atmosfera de polarização política que a Espanha vivia às vésperas do conflito armado. As negras tormentas que agitam os ares mostram a percepção da CNT ao conservar a movimentação conspiratória da reação nacionalista que engrossavam as nuvens escuras que nos impedem de ver. Executaremos agora a versão produzida no período da Guerra Civil Espanhola e que foi tocada nas rádios republicanas e nos caminhões da CNT que propagandeavam a ideia de que resistir é vencer, sempre. A partir do levante nacionalista contra a República em 1936 até 1939, a Espanha seria palco de uma guerra civil que marcaria o século XX, não só pelas atrocidades testemunhadas por quem a vivenciou, mas também pelas técnicas de propaganda ideológica das quais republicanos e nacionalistas fariam uso, como armas de grosso calibre na disputa pelo terreno das mentalidades. O programa Frequência da Memória faz referência à obra de Anthony Beevor, A Batalha pela Espanha, a Guerra Civil Espanhola, 1936-1939. É dirigido coletivamente por Alice Ferraz, Emílio Coman, Gustavo Durighelli, Pedro Henrique Desidério e Tiago Andrade, estudantes de História da Universidade Estadual de Londrina, e conta com a supervisão do professor Jairo Pacheco. Até mais no próximo programa.